Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs de fé. A paz do Senhor esteja com vocês. Shalom, né? É um prazer estar aqui de novo com vocês nessa live de adoração, nesse culto de adoração a Deus, para que possamos estar junto um com os outros, para que possamos estar juntos mais uma vez para receber a palavra de Deus em nossa vida, para que possamos estarmos juntos em todos os nossos caminhos, porque somente através da palavra de Deus é que nós possamos estar uns com os outros. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos colocar em todos os grupos da igreja, Ministério Transformador pelo Espírito Santo, para que todos possam receber hoje a adoração, para que todos possam receber hoje a adoração em todos os grupos da igreja. Porque somente através da adoração a Deus é que possamos, estarmos mais próximos do Senhor Jesus, mais próximo de Deus, mais próximo do Espírito Santo, mais próximo, da palavra do Senhor, porque Ele é o único que pode realmente nos ajudar em todos os nossos caminhos. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos, Eu espero que estejam tudo bem com vocês, com a família, E se não tá, vai ficar, porque eu tenho certeza que Deus vai agir poderosamente na vida de cada um de vocês neste momento, porque somente em Deus é que nós podemos confiar, somente em Deus é que nós podemos nos ajudar, porque somente em Deus é que está toda a nossa vida, a nossa esperança. Bem, meus irmãos, daqui a pouco, voltando 5 minutos para 6, nós vamos entrar no sábado, a partir das 18 horas. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que um mandamento é a guarda do sábado, não no domingo. Bem, meus irmãos e minhas irmãs e meus queridos amigos, nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos juntos um com os outros, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, e que o Espírito Santo abre a sua mente, abre a minha mente, para estarmos juntos, porque nós temos que aprender junto, porque cada vez que nós lemos a palavra de Deus, cada vez que nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos algo diferente para a nossa vida e nos traz o quê? Um bem-estar. E às vezes no momento mais difícil da nossa vida é que justamente aquele versículo, aquela palavra é que vai nos ajudar. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, um abraço para todos os pastores de fora, Minas Gerais, no Brasil, aqui todos os pastores, lá em Moçambique, os nossos missionários, os nossos pastores, um abraço para eles. Um abraço para todos aí em Volta Redonda, abraço para as pessoas no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, BH, fora do país também, um abraço para todos aqueles que nos apoiam, aqueles que nos acompanham também, um abraço para todas as pessoas no mundo, e nós convidamos todas as pessoas de todas as congregações, seja cristão ou não cristão, porque em todos os lugares tem os filhos de Deus, e um detalhe importantíssimo: todos nós pertencemos ao mesmo jardim e só tem um jardineiro, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos entrar aqui, na palavra de Deus, Nós vamos entrar aqui na palavra de Deus daqui a pouco, mas antes de nós entrarmos na palavra de Deus, nós vamos aqui cantar o hino da harpa, que é o hino 13 da harpa, O hino 13 da harpa, Bem, meus irmãos e minhas irmãs, e esse hino, esses versos diz assim: não sou cantor,
mas nós temos que louvar a Deus de todas as formas, né? Jesus comprou-me do mundo aqui, palavras doces são para mim. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lá. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lá. Jesus comprou-me da escravidão, a paz eu gozo por seu perdão. Sou desprezado pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Sou desprezado um pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Jesus comprou-me e eu fiquei para sempre livre da dura lei. Agora espero até ele vir, para que me leve ao seu porvir. Agora espero até ele vir, para que ele me leve ao seu porvir. Oh, vinde amigos, e juntos a nós ouvi depressa do céu a voz. O que demora não chegará, porque se perde e morrerá. O que demora não chegará, porque se perde e morrerá. Jesus comprou-me e me dará lugar a essas mesas que esperam lá. Ouve o convite, ó pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. Ouve o convite, ó pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor aqui nesse momento, porque estamos junto com o Senhor, meu Pai, para aprendermos, meu Pai, aqui agora, neste momento, da sua palavra, através do Espírito Santo, que possa abrir a nossa mente, para que possamos entender, meu Pai, os teus desígnios. É essa oração que deixamos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, feliz sábado para todos, né? Um feliz sábado para todos. Pega aí a sua Bíblia de papel, a sua Bíblia de celular, entendeu? Pega aí no computador, no tablet, aonde você estiver, pega um caderno, escreve o capítulo e os versículos que vão ser falados aqui hoje, agora, né? Então, meus irmãos, nós vamos agora, neste momento, né? Nós vamos agora, neste momento, abrir a nossa palavra. Nós havíamos abrir a nossa palavra em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, e no versículo 6. Aqui a gente abre a Bíblia na hora. Né? Isaías, capítulo 9, e no versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Jesus é o Todo-Poderoso. Porque um menino nos nasceu, um filho se pelejavam. Não, desculpa, gente. Porque um menino nos nasceu, um filho, sim, nos deu, e é o principado, e está sobre ele os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro Deus, e forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos, né, que Jesus, através do Espírito de Deus, foi gerado na barriga da Maria, a mãe de Deus, e lá já começou o grande poder dele. Já começou o grande poder dele. E diz assim, sobre esse versículo aqui, diz assim: e ele será o irresistível campeão nas batalhas, conforme esta palavra forte da eternidade, que ganhará a vitória final na arena da história, como o Pai da eternidade, literalmente. Ele sairá não só Senhor da eternidade, mas também o autor da vida eterna dos redimidos, como os príncipes da paz, como o príncipe da paz, implica em seus sentidos completo, saúde para a nossa vida, doente de pecados, um relacionamento forte e sadio entre os pecadores e Deus, como também entre os pecadores e os seus co-herdeiros, e uma condição estável de justiça e prosperidade universal prevalecem do mundo. Bem, Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é o Senhor da eternidade, o Senhor da nossa vida, e somente pelo seu poder e pela sua graça é que nós seremos salvos para estar com ele, desfrutando de todas essas coisas, de paz, de saúde, sem doença, sem morte, sem pragas, sem fome, sem sede, porque ele subiu para preparar as moradas lá do lado do Pai, para mim e para você, para que nós podemos estar com ele, celebrando as bodas do Cordeiro e a salvação eterna para cada um de nós que crer na palavra do Senhor, tem fé em Jesus, e somente ele é que pode nos guiar até lá. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, né? E nós vamos ver aqui, Jesus tem autoridade sobre os demônios. Marcos capítulo 1, versículo 27. Marcos 1, Marcos capítulo 1, versículo 27, diz assim: e todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E aí diz, você pode ver que aqui Jesus tem toda a autoridade, não só sobre os demônios, mas diz assim: porque a Jesus foi dado a todo o poder pelo Pai, como também aos demônios, para destruir os demônios, e sobre todas as coisas espirituais e todas as criaturas sobre a terra. Jesus tem todo o poder
sobre os demônios. Jesus tem todo o poder sobre todas as coisas que estão sobre a terra. Jesus tem o poder sobre nós. Ele é o autor da minha vida, da sua vida. Então ele pode nos curar, nos libertar de doenças espirituais e físicas, se ele assim desejar. Se ele assim quiser fazer isso. Porque somente ele tem este poder. Porque o Pai deu esse poder para ele e não para nós, os homens. Ele deu o poder dele somente para Jesus, para cuidar das coisas do reino de Deus. Não só neste mundo, não só de nós, mas de todos os outros mundos que existem na galáxia afora. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que nos observar, nós temos que observar aqui, é que o único que tem todo o poder é ele. Eu não tenho, você não tem. Nada que nós possuímos aqui na Terra se iguala ao poder do Filho do Homem, do Filho de Deus, que é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. E no versículo 35, diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo de cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, o que te há de nascer, será chamado Filho de Deus. O anjo disse isso para quem? Para Maria. Podemos ver que neste versículo fica bem claro já o poder de Jesus, que quando nasceu iria ser chamado Filho de Deus. Então ele nasceria menino, passaria pela adolescência, se tornaria um jovem, se tornaria um homem, mas ele já nasceu com todo, ele já foi concebido com todo o poder, porque era o Filho de Deus. E a ele foi dado todas as chaves de todos os sacerdócios. O único verdadeiro sumo sacerdote é Jesus. E ele está no Santíssimo, no lugar santíssimo. Depois do lugar santo, ele está no lugar santíssimo, aonde ele está advogando por mim e por você com ao Pai. Ele está esperando somente o último escolher qual lado ficar para poder vir no dia que está determinado pelo Pai, porque só ele, o Pai, sabe que dia que o Filho voltará para arrebatar a sua igreja. E para nós estarmos nesse arrebatamento, nós temos que reconhecer a expiação de Jesus, temos que reconhecer a dor que Jesus passou, nós temos que reconhecer que o Pai deu o Filho unigênito para salvar a mim e você, para que nós, aonde que eu e você deveríamos estar pagando pelos nossos erros. Então nós devemos sempre louvar ao Senhor Deus, porque eu e você, nós não iríamos dar o nosso filho para sofrer pela humanidade. Nós daríamos a nossa vida pelo filho. Mas não, eu tenho certeza que nenhum de nós faríamos isso. Somente um poder superior a nós é que poderia fazer isso. Dar o seu filho para nos salvar. E muitos estão desprezando
essa expiação, muitos estão desprezando esta salvação. E por isso, nós estamos passando por tudo isso que estamos passando hoje, porque só Jesus foi dado a todo o poder. Jesus é Deus. João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. João, capítulo 1, e do versículo 1 ao versículo 5. E o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Não a compreenderam. Podemos ver que neste versículo de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, João fala do capítulo de Gênesis, porque Jesus já estava lá em toda a criação. Podemos ver isso no versículo 3 do mesmo capítulo, porque no princípio ele era o Verbo e depois se tornou carne e veio habitar entre nós. No versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que nós temos aqui na terra foi criado por Deus e Jesus já estava lá. Naquela criação, de tudo. De tudo. Então ele é o Senhor da criação. Ele é o Senhor dos nossos caminhos. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor de tudo que nós temos. De tudo que nós temos. Porque tudo vem dele. Tudo vem de nós, do Senhor. Porque tudo vem da terra. Nós somos terra. A terra, maçã é terra. Nós precisamos da terra para sobreviver. A laranja é terra, o arroz é terra, o feijão é terra, a carne que comemos é terra. As verduras e legumes que comemos é terra. O carro é terra. A nossa casa é feita de terra, porque o tijolo é feito de terra. A areia é terra. O cimento é terra. O dinheiro é terra. O celular que usamos é terra. O combustível que usamos para o carro é terra. Então nós somos pó, nós somos terra. E tudo foi criado através da palavra. E a palavra se tornou carne para se crucificar por mim e por você. Então está na hora de nós pararmos de desprezar a palavra de Deus. Quarta-feira que vem, no culto de libertação, nós vamos contar uma história e você vai se surpreender com esse tema. É um tema forte, é um tema pesado, mas é o que está acontecendo no dia de hoje. Eu vou adiantar aqui qual é o tema da libertação de quarta-feira. Nós continuamos a açoitar Jesus. E você vai se surpreender do que vai ser revelado para você aqui, quarta-feira, às 18 horas, com este tema. Você vai se surpreender e você vai falar: nossa, como podemos estarmos fazendo isso com Jesus, o nosso libertador. Jesus é o Messias. João 4,
versículos 25 ao versículo 26. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem quando ele vier nos anunciar tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Aqui está falando no capítulo 4 da mulher samaritana. E diz assim: claramente a mulher samaritana tinha conhecimento da vinda do Messias, mas não o conhecia pessoalmente. E quando Jesus falou com ela, ela não sabia que era Jesus. Para ela, era mais um judeu. Mas quando Jesus disse: eu sou eu que lhe falo contigo, podemos sentir que logo algo mudou naquela mulher. Claramente, está no versículo 29 do mesmo capítulo. Ela vai aos outros e diz: vinde, vinde, o homem que me disse tudo quanto tenho feito, por ventura não é este o Cristo? Olha só o poder que Jesus tinha de impactar as pessoas somente com a sua presença. Ele não precisava nem argumentar, nem falar nada. Ele já impactava, porque ali você podia ver, sentir que ele estava transmitindo a paz. Ele estava transmitindo o seu poder sobre aquela pessoa. E quando ele falava, ele já falava tudo o que estava acontecendo com aquela pessoa. E hoje ele faz a mesma coisa. Ele impacta nós. E ele fala através da sua palavra, através do Espírito, o que nós estamos fazendo de errado. E temos que nos corrigir quando ele fala conosco. Quando ele fala conosco, nós temos que fazer o quê? Nos corrigir. Porque isso é adoração ao Senhor quando nós nos corrigimos. E não podemos fazer ouvido de mercador quando Jesus fala com a gente através do seu Espírito, o Espírito que habita em vós, o Espírito que habita em mim, o Espírito que habita em nossa casa, que paira pelo mundo, procurando convencer o mundo do pecado. Foi para isso que ele veio, para convencer o mundo do pecado. Então, irmãos e irmãs, nós temos que adorar mais a Deus e ouvir mais a voz do Senhor, a voz do Senhor. E no capítulo de João, Jesus é o juiz. Capítulo 5, versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Todo o juízo. Todo o juízo. Aqui neste versículo, vê que o Pai deu a Jesus todo o poder para todo o juízo, pois é ele que vai decidir quem vai ao Pai e quem não vão, como podemos ver no versículo 24 do mesmo capítulo. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas posso dar morte para a vida. Então, nós podemos ver que todo juízo de julgamento sobre a igreja e sobre os ímpios está na mão de Jesus.
Ele é que vai decidir quem vai entrar no reino de Deus e quem não vai entrar no reino de Deus. É Ele que vai decidir, e não nós. Porque somente através dele é que nós podemos entrar no reino de Deus ou não entrar. Porque foi dado para ele, pelo Pai, todo juízo. Todo juízo. Eu te garanto que você não quer ficar de fora das bordas do Cordeiro. Eu te garanto que você está lutando todos os dias pela sua salvação. E se não está, comece agora. Comece agora neste momento. Comece agora neste momento. Porque ele está aí do seu lado, na sua casa, esperando, e você falar assim: Deus, Jesus, eu estou aqui e quero receber do Senhor a sua graça, quero receber do Senhor perdão pelos meus pecados, e você vai estar adorando Jeová quando você faz isso. Mas tem que ser do coração e com sinceridade. Com sinceridade. Não é fazer como os muitos fazem. Ah, eu sigo a Cristo. Segue a Cristo, mas não quer transformar a sua vida. Continua frequentando lugares impróprios, usando roupas impróprias, palavras impróprias, como palavrões e outras coisas mais, vendo coisas impróprias, né? Ouvindo coisas impróprias, como músicas de apologia, né? Às drogas, músicas de apologia à sexualidade, músicas de apologia à destruição das coisas do mundo. Não que você não possa ouvir uma música, né, como do Roberto Carlos, né, como de um cantor sertanejo. Não. O que não pode ser é aquela música que traz a imoralidade, que traz a apologia às coisas destrutivas na sua vida. Não pode. Porque quando isso acontece, os filhos de Deus, quando escutam esse tipo de música, eles não estão seguindo a Cristo. É só da boca para fora. É da boca para fora. E não estão adorando a Deus também, da boca para fora. Então, adorar a Deus é você também transformar o seu estilo de vida, a sua roupa, o lugar onde você frequenta, né? As palavras da sua boca, né? Tirar o palavrão da sua boca, tirar as palavras tórficas da sua boca, tirar a cegueira da sua vista, né? Porque você fica cego sobre o seu pecado e fica apontando para o pecado dos outros, né? É isso não é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é você ter uma transformação de vida. Diferente. É você se amoldar à vida de Cristo, a vida cristã, do jeito que a palavra de Deus nos ensina. Então nós temos que abrir os nossos olhos para que não seja tão tarde, para que não seja muito tarde quando Jesus voltarmos. Porque quando ele voltar, não teremos chance nenhuma mais de transformação e de mudança. Por quê? A palavra vai estar na terra. Mas o Espírito que mantém a palavra forte na terra, quando vier a grande tribulação, o Espírito ele vai subir. E a palavra vai perder o efeito aqui na terra. O poder da palavra vai perder o efeito. Vai correr de mar a mar, de continente a continente, buscando pregações. Mas não vai adiantar, porque o Espírito já vai subir quando vier a grande tribulação. Então tem que ser agora, neste momento, e quando tem a atuação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Porque depois vai ser tarde. E aqueles que não se voltam para Cristo e morrem sem Cristo, não quer saber, né, de Cristo, presta bem atenção no que eu vou te falar, irmão, irmã. Presta bem atenção aqui. Todo pecado tem perdão de Deus. O único que não tem perdão de Deus
É a blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. Não tem perdão neste mundo e no outro. Sabe qual é a blasfêmia do Espírito Santo? Vou te dizer. É quando você pega, vê um padre, você xinga o padre. É quando você pega, vê um pastor e você xinga o pastor. Sabe por quê? Porque esses homens e essas mulheres foram levantados por Deus. Porque o que está dentro de você é o diabo. Não é o Espírito de Deus. E não venham com essa, eu conheço a palavra. Conhecer a palavra é uma coisa, praticar ela é outra totalmente diferente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então nós temos que aprender que a adoração verdadeira começa com a transformação de vida dentro de nós. De dentro para fora. Jesus dá a vida, João 10, 10. João, capítulo 10, e versículo 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. E vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Diz assim, claramente aqui podemos ver que Jesus está falando na primeira frase do verso de Lúcifer. E na segunda parte do verso está falando dele mesmo, né? Vim para que tenham vida e tenham com abundância. E no verso seguinte, no verso 11, Jesus nos fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi o que ele fez. Ele morreu na cruz por cada um de nós. E nós não damos valor a essa expiação. Então, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. A cruz, no Império Romano, ela já existia como forma de punição, sentença de morte para assassinos, ladrões e revolucionários que tentavam derrubar o Império Romano. A cruz só se tornou símbolo de salvação depois que Jesus foi crucificado nela e morto nela. Então, quando você olha para a cruz, quando você olha para a cruz, ela é o símbolo da minha e da sua salvação. Porque nela, ele morreu por mim e por você. E quando nós olhamos para essa cruz com temor, com respeito, com sinceridade, essa cruz ela faz efeito na minha vida e na sua, nos arranca das trevas. Das trevas. Então, meus irmãos, a cruz, ela só se tornou, símbolo da salvação, porque Jesus foi crucificado nela. Antes não era. Bem, meus irmãos, e ainda que Jesus é o único caminho para a Deus. João 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Neste versículo fica bem claro se seremos aprovados ou não para estar na vida eterna, pois o versículo é bem claro.
Aquele que não aceita o Filho de Deus, também não aceita o Pai. E no mesmo capítulo, no versículo 7, fica bem evidente para todos nós se fazermos a vontade de Deus, que reconhece o seu Filho como a porta de entrada para a vida eterna. Não vamos herdar o reino de Deus se não reconhecermos que Jesus é o Filho de Deus. O versículo diz assim: se vós me conhecer, eis a mim também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora o conheceste e tendes visto. É como podemos conhecer Jesus através da leitura da Bíblia. Sem isto, não temos como conhecer Jesus e nem o Pai, porque eles são uma só pessoa. Bem, meus irmãos, então não tem como você herdar a vida eterna e chegar ao Pai se você não conhecer Jesus. Se você não conhece Jesus, você não conhece o Pai, porque eles são um só. Eles são um só. Não tem como você herdar o reino de Deus se você ignorar o Filho dele. Se você ignorar o Filho dele, não tem como você, não tem como você nenhuma. Não tem. Não tem como você entrar no reino de Deus, não vai ter como você ser salvo. Porque ele vai estar à porta me esperando e esperando você. Por isso, é preciso, você quer conhecer a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, através da oração, através da leitura da palavra, através da sua entrega a Ele. Muito cristão anda por aí com a Bíblia na mão, para baixo e para cima, cocheando em dois caminhos, certo? Ele só abre a Bíblia lá na igreja. Em casa ele chega e fecha. Só vai abrir no próximo culto. Como ele quer conhecer a Deus, como ele quer conhecer a Deus se ele não conhece a palavra de Deus? Não tem como. Não tem como. Para isso já fala que o bom obreiro tem que saber manejar bem a palavra de Deus. Aí sim, você estará conhecendo Jesus e conhecendo o Pai. Bem, meus irmãos, o que eu tenho para falar, para nós terminarmos o programa de hoje, é uma coisa simples. Muito simples. Nós temos que mudar o modo de vida. Cristã, que fala que segue a Deus, tem que mudar o seu modo de vida. Mudar o seu estilo de roupa, mudar a sua fala, sair dos lugares impróprios. Porque tem cristão que fala que segue a Deus, mas bebe. Tem cristão que fala que segue a Deus, mas fuma um cigarro. Tem cristão que fala que segue a Deus, certo? Mas come a carne de porco. Tem cristão que fala que segue a Deus, mas não guarda o sábado. Guarda o domingo, dia de sol, que está errado. Tem cristão que fala que segue a Deus, na igreja se veste de um jeito, na rua se veste de outro. Tem cristão que segue a Deus, certo? Como eu já vi, muitos cristãos por aí que falam que segue a Deus, né? Tá com roupa até tampando o pé, mas mostra o seu corpo, tanto o seu corpo, dos portões para fora da igreja. Então não é seguir a Cristo, não é adorar a Cristo, porque a nossa forma de viver também é uma forma de adoração ao Senhor Deus. Ao Senhor Deus. Tem cristão invejoso, tem cristão que amaldiçoa o outro,
tem cristão que fala um monte de palavrão, tem cristão que não lê a palavra do Senhor, tem cristão que engana os outros para se dar bem financeiramente. A palavra não ensina isso. Isso não é ser cristão, isso não é adorar a Deus. O nosso modo de vida também é uma forma de adoração a Deus. E se você segue a Cristo de verdade, você tem que se transformar. Você tem que realmente deixar a sua vida e viver a vida de Cristo, como manda os padrões da Bíblia. Tem cristão que tem irmã que sabe que é proibido para as mulheres usar trança. Elas usam trança, então elas não são cristãos, não são seguidoras de Cristo. São seguidoras do mundo. O pensamento delas é do mundo e não espiritual. Né? Um outro detalhe que é muito importante dizer, e que semana que vem nós vamos ver isso aqui, na quarta-feira nessa história, eu só vou dar um pedacinho aqui, é sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia que a maioria das igrejas serve hoje, não está conforme a Bíblia. Está errado. E vocês vão ver o porquê na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Eu espero vocês aqui às 18 horas, meus irmãos. Tá? Ó. Muda para você realmente ser um cristão. Muda para você realmente mostrar que adora a Deus, que é um servo de Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe, porque se você deixar para amanhã, pode ser tarde demais. Pode ser muito tarde. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, né? Nós vamos ficando por aqui. Hoje. O programa está na hora. E voltaremos na segunda-feira no grupo Aconselhamento para Casais com o tema matrimônio. 2 segunda-feiras não deu para a gente fazer, porque nós estávamos em outra atividade, né? Mas segunda-feira, às 18 horas, já está programado para estar com vocês, se assim Deus nos permitir. Tá bom? Olha, abre o seu olho, cristão. O olheiro está te olhando. Tá? O olheiro está te olhando. Tá? O olheiro está te olhando. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite para vocês. Um bom final de semana, um bom sábado para vocês, né? E um bom começo de semana, que é no primeiro dia dessa semana, começa no domingo, tá? Não é na segunda, né? Segunda é 2, primeiro dia da semana é domingo. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, né? Nós vamos ficando por aqui, e muito obrigado a todos que estavam conosco, e aqueles que vão assistir posteriormente. Evangelize com a palavra, porque um dia você foi evangelizado. Replique a palavra para alcançar outros corações, para que nós possamos esvaziar o inferno e encher o céu. Lembre-se, a boca é nossa, mas a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui juntos, para aprender da sua palavra. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós o glorificamos. Aleluias e aleluias ao Senhor nosso Deus, pois é digno de toda adoração, de todo louvor e de toda majestade. E é essa oração que deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bem, meus irmãos, que até segunda-feira, às 18 horas, se Deus quiser, tá? Se Deus quiser. Assim, nós estaremos juntos, um com os outros. Juntos, um com os outros. Fiquem em paz. E até semana que vem. Amém. Obrigado a todos.